Próxima pergunta aqui. Como construir sua ideia inicial e transformá-la em uma história completa? De fato, você só com uma ideia inicial, você não consegue criar uma história inteira, só com uma ideia única, né? Quando você sabe quais são os elementos que você precisa planejar, e quando eu desenvolvi o meu método de planejamento, eu desenvolvi com base nisso. Por quê? Existem vários métodos de planejamento que são focados só nas cenas, mas esquecem que existem todos os elementos antes mesmo de você ir em cima das cenas. Vários métodos de planejamento de história, storyboarding, longline, mas eles focam na cena, na narrativa, mas e tudo o restante que vem antes daquela cena? Né? Existe uma série de pesquisas e de construção que você precisa fazer antes de você criar as suas cenas, para ser mais fácil. E é justamente isso, é de você desenvolver essa ideia única em várias outras ideias que encaixadas vão dar aquela história. E a gente tem alguns elementos como os personagens, o universo, com aquela construção daqueles personagens e a ideia central da história. Todos esses elementos servem para dar o insumo para o enredo. E aí você pode, por exemplo, pegar como base a jornada do herói. É um melhor caminho de como as histórias se desenvolvem. Você pode pegar esses modelos que existem na internet como base para você conseguir desenvolver essa ideia a partir do momento que você entende que você tem aqueles plot points, né? Ou seja, aqueles pontos dentro da história, aqueles pontos marcados que eu gosto de chamar de macro acontecimentos. Dentro do meu curso eu explico um pouco melhor o que são esses macros acontecimentos, né? Que são os eventos principais dessa história. Que é como, por exemplo, se eu fosse pegar no meu livro, tem um dos principais marcos é quando acontece um assalto. E aí é justamente esse assalto que faz com que toda a trama comece a andar. Ele acontece no final do primeiro ato e ele faz com que toda a trama comece a andar. Porque é a partir desse assalto que eles vão descobrir que tem uma traição ali entre eles. E aí fica toda essa questão de tentar procurar quem é o culpado. E esse culpado iria pagar muito caro. E aí a protagonista precisa se autodefender, porque ela estava envolvida ali sem querer em todo esse rolo, né? E ela foi quase que considerada como uma suspeita. E ela também tem que tentar defender outras duas pessoas que ela quer provar a inocência deles, né? Quer tentar salvar eles, porque uma vez condenados, eles poderiam ser até mortos. Então, por isso que ela tenta ali de qualquer maneira. Então, esse é um plot point, esse é um ponto de virada do primeiro ato para o segundo ato. E dali eu vou construindo, né? O que acontece? Qual é o próximo marco? Primeiro é o assalto. Segundo tem o assassinato. Terceiro tem o sequestro, porque vai aumentando a tensão. Cada vez a situação fica mais difícil para minha protagonista, para ela se safar daquilo dali, até o clímax, que a própria vida dela tá em risco, né? Ela desaparece. E aí fica aquela questão, quem é, até revelar, né, de fato, fica aquela investigação até revelar de fato quem é o culpado, por que fez aquilo. E aí, no meu caso, no meu livro, tem um gancho, porque toda essa trama, na verdade, é o início de uma outra trama. Pega como base essa ideia inicial que você tem. Por exemplo, quando eu tive a ideia da Máscara de um Anjo, a primeira ideia que eu tive foi muito baseada em Piratas do Caribe, porque eu gostava muito daquele trio Jack, Will e Elizabeth, e do como eles tinham essa característica de no fundo eles estavam defendendo seus próprios ideais, entendeu? No final, até mesmo o Will e a Elizabeth, que eles ali lá, né, comentando sobre Piratas do Caribe, que eles estavam ali em casal, eles mesmos se separam em determinados momentos, cada um tem um interesse diferente. Então, essa é a palavra que eu queria achar. Todo mundo acaba defendendo seus próprios interesses. Foi daí que eu procurei. Então, eu fui construindo, né? Em que trama eu poderia explorar isso, né? Como que seria esse meu universo? Como que seriam os outros personagens? E aí através disso, eu fui acoplando. Eu não sei se é exatamente essa palavra, mas eu fui acrescentando novas ideias a essa história. Então você que se questiona do início e vai fazendo esses questionamentos à medida que esse planejamento vai evoluindo. Mais uma dica do porquê que o planejamento é importante, porque ali você realmente consegue desenvolver. Qual é o problema que acontece? Muitas das vezes o autor iniciante está super empolgado com a ideia que tem, com a primeira ideia que tem, e parte para escrever. Mas aí quando ele começa a botar no papel, no computador, seja lá onde você escreva, o que acontece? Você acaba percebendo exatamente isso. Peraí, fazer igual aquele meme do Rios. Peraí, eu tô vendo aqui que só essa ideia eu não vou conseguir completar essa história. Falta muita coisa, faltam as lacunas. E aí como é que eu consigo organizar? Pois é,
planejamento é a chave, com toda certeza. Para um pouquinho antes de você começar a escrever e tenta pensar nos outros elementos daquela sua história e até pegar e fazer essa longline, né? Essa longline ajuda, mas, mais uma vez, é superficial. Tenta aprender, tenta colocar um pouquinho mais de profundidade nesse planejamento aí, pesquisar um pouco mais de alguns elementos do que simplesmente as cenas, tá bom?